Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai se debruçar sobre um capítulo que, assim, à primeira vista parece até meio esquecido, lá em Levítico, capítulo 24. Totalmente. E para nos guiar, a gente está se baseando em duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que trazem uns comentários bem legais para eliminar as coisas. E a nossa missão aqui é entender uma transição que é muito curiosa, para dizer o mínimo. Exato. Como que o capítulo começa com instruções super detalhadas, sabe? Tudo pacífico, ritualístico. Isso, o azeite para as lâmpadas, os pães sobre a mesa, tudo muito ordenado. E de repente, sem nenhum aviso, a gente é jogado no meio de uma briga de rua, uma briga que termina num caso de blasfêmia e, estabelece leis para uma nação inteira. É isso mesmo, esse capítulo é genial porque ele faz exatamente essa ponte. Ele sai das regras do ritual, lá do sagrado, e mostra como a lei funciona na prática, sabe? Na confusão do dia a dia do povo. É quase um estudo de caso. É um estudo de caso em miniatura. Mostra como os grandes ideais de santidade, de ordem, eram testados por um conflito humano muito real. É a teoria e a prática colidindo de uma forma bem poderosa. Gostei dessa ideia. É como se esse capítulo mostrasse como as grandes regras de Deus se aplicavam, sei lá, uma briga na esquina. Vamos mergulhar nisso então. O capítulo começa com essa atmosfera de ordem, né? De ritual perpétuo. Primeiro as lâmpadas. Sim, a primeira ordem é sobre a luz, e o texto é muito específico. Pede para o povo fornecer azeite puro de oliveira batido. Ah, então não era qualquer azeite. De jeito nenhum. Tinha que ser da melhor qualidade. E o objetivo era manter as lâmpadas do candelabro, o castiçal, acesas continuamente. Continuamente. Era uma tarefa diária de Arão, o sumo sacerdote. Ele cuidava disso desde a tarde até a manhã. E o texto frisa bem, é um estatuto perpétuo. Essa palavra perpétuo realmente salta aos olhos. Não era uma coisinha de uma semana, era para sempre. E essa luz contínua, qual era a grande ideia por trás dela? Não podia ser só para iluminar o lugar, certo? Com certeza não. O simbolismo aqui é tudo. O santuário era o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde a presença de Deus habitava no meio do povo. Entendi. Então, essa luz que nunca se apagava era o sinal visível dessa presença. Era um lembrete constante, tipo, eu estou aqui, vigilante com vocês. A fonte Holman até sugere que a luz podia simbolizar a palavra de Deus, né? Guiando o povo. Exatamente. Uma luz que nunca se apaga, de um Deus que nunca dorme. Faz todo sentido. E logo depois da luz, o foco muda para o pão, o tal pão da proposição. Os detalhes aqui também são bem meticulosos. Extremamente. Eram 12 pães, feitos da melhor farinha, e eram organizados em 2 fileiras de 6, sobre uma mesa que o texto descreve como pura. E ainda tinha um incenso. Sim, colocavam incenso puro sobre as fileiras, o que já indica que era uma oferta. E tinha um ciclo. Todo sábado, os pães eram trocados, os novos entravam e os antigos eram comidos pelos sacerdotes num lugar santo. Eram sagrados demais para serem jogados fora, então. Pois é. Ok. A luz é a presença de Deus. E os pães? Imagino que o número 12 não seja uma coincidência. Nenhuma. Os 12 pães são as 12 tribos de Israel, sem dúvida. É como se a nação inteira, em forma de pão, estivesse ali perpetuamente na mesa, na presença de Deus. Então é uma representação do povo se oferecendo a Deus em resposta à luz dele brilhando sobre eles. Uma via de mão dupla, assim. Exato. Uma aliança visível e, de certa forma, comestível. A fonte Holman diz que representava a provisão de Deus, enquanto Aná foca mais nessa ideia de aliança. Mas a ideia central é essa, a comunhão constante, a luz de Deus sobre o pão do povo. Que imagem poderosa! A luz de Deus constante brilhando sobre o pão que representa o povo. É uma cena de paz perpétua, quase. Sim, é. O que torna a quebra que vem a seguir ainda mais chocante. Porque, de repente, a gente sai do silêncio do santuário e cai no meio de uma briga, aos gritos, no acampamento. A transição é brutal e provavelmente intencional. A vida real invade, né? A narrativa nos conta de uma briga entre 2 homens. E um deles tem uma identidade muito específica. Ele é filho de uma mulher israelita,
mas o pai dele era egípcio. E as fontes fazem questão de nos dar o nome da mãe e a linhagem dela, Selomite, da tribo de Dan. É um nível de detalhe que faz a gente pensar que isso foi um caso real, muito famoso na época. Com certeza. E no calor da briga, esse homem de ascendência mista blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E a reação imediata da comunidade é de choque e de incerteza. Eles o levam a Moisés, mas o colocam sob guarda. O motivo é fascinante. Sim, o texto diz que fizeram isso porque ainda não lhes tinha sido declarado o que deviam fazer. Exatamente. Ou seja, eles sabiam que aquilo era terrivelmente errado, um tabu absoluto foi quebrado ali, mas não havia um procedimento padrão. Não existia um artigo no Código Penal deles para blasfêmia em praça pública. Perfeito. E dá para sentir a tensão no ar, não dá? A comunidade inteira parou. Sabem que algo terrível aconteceu, mas não existe um manual de instruções. E a ascendência mista do On devia complicar ainda mais as coisas. Ele é um de nós ou não? As mesmas regras se aplicam a ele? Exato. Essas perguntas deviam estar no ar. Então eles colocam o homem de lado e basicamente perguntam para Moisés: e agora? É um momento de suspense, tanto legal quanto teológico. A comunidade inteira em compasso de espera. E então vem a resposta divina que não é só um veredito para esse homem. Não. Ela se torna a lei dali diante. É aqui que a jurisprudência é estabelecida. Deus instrui Moisés com um processo em 3 etapas, e cada uma delas é carregada de significado. A primeira é levar o homem para fora do acampamento. Isso parece muito simbólico. Totalmente. O acampamento era o espaço sagrado, a comunidade santa. Levar o culpado para fora era um ato de purificação. Era como dizer: essa transgressão é tão grave que ela não pode ser punida aqui dentro. Ela precisa ser removida, expurgada da comunidade. A segunda etapa é ainda mais visual. Todos que ouviram a blasfêmia deveriam colocar as mãos sobre a cabeça dele. O que isso significa? É um gesto legal, bem formal. A nota da fonte NAA explica que era uma forma de as testemunhas transferirem a culpa. Ao colocar as mãos sobre ele, elas estavam essencialmente dizendo: nós ouvimos isso, o crime é dele, não nosso. Nós testemunhamos e agora passamos a responsabilidade da culpa inteiramente para ele. Entendi. Elas atestam o fato e se purificam no processo. E a terceira etapa é a sentença final. Toda a congregação deve apedrejá-lo até a morte. Uma punição coletiva. E esse aspecto coletivo é crucial. Não era um carrasco solitário. A participação de toda a comunidade significava que todos eram responsáveis por manter a santidade e a ordem do grupo. Era a comunidade inteira reafirmando seus valores. Exatamente. Dizendo que aquele tipo de ato era intolerável entre eles. Era uma forma de restaurar a ordem que foi quebrada. E o que me surpreende aqui é como a coisa toda escala. Começa com um caso específico, um homem, uma briga. E de repente o veredito se torna uma lei para todos, para sempre. Pois é. O texto diz: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. E aí vem o ponto que resolve a dúvida inicial. A lei se aplica igualmente a estrangeiro e natural da terra. E essa é a resposta para aquela questão implícita sobre a identidade do homem. A lei que está sendo estabelecida não faz distinção de origem. Para esse crime que fere o coração da aliança com Deus, não importa se você é israelita de 4 costados ou um estrangeiro vivendo entre eles. A regra é a mesma para todos. A santidade do nome de Deus era um valor universal dentro daquela comunidade. Ponto final. E a partir daí, o texto parece que pega embalo. É como se a porta da legislação tivesse sido aberta. O foco sai da blasfêmia e se expande para um código de justiça mais amplo. Exato. O texto começa a listar outros princípios legais, todos conectados por essa ideia de justiça, de retribuição. Quem matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal restituirá ao outro. E então a gente chega àquela frase. Que todo mundo conhece, mesmo fora de contexto. Isso. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião. Eu confesso que a minha primeira reação como alguém do século XXI
é achar isso a definição de uma justiça bárbara, um ciclo de vingança sem fim. Mas, pelo que as fontes indicam, a realidade era o oposto disso. Exatamente. E essa é a grande virada de chave aqui. Para nós, soa como um chamado à vingança. Para eles, era um freio. Em um mundo onde um insulto podia terminar com uma família inteira sendo exterminada em retaliação, a lei do olho por olho era um teto, não um piso. Ah, então a lei estava dizendo: a punição para aqui. A justiça é proporcional, nada mais do que isso. Precisamente. Se alguém quebrou um dente seu, você não podia queimar a casa da pessoa e matar o gado dela em resposta. O máximo que a justiça permitiria seria uma punição equivalente. Era um princípio de proporcionalidade. Isso é uma revolução legal, na verdade. Impedia que a justiça virasse vingança descontrolada. E as fontes nos ajudam a entender a prática. A nota da NIAA, por exemplo, sugere que, em muitos casos, isso não significava arrancar o olho de alguém literalmente. Faz sentido. O princípio era a equivalência, que muitas vezes era traduzida em compensação financeira. O dano de perder um olho era calculado e pago. Isso impedia, e aqui eu cito, a mutilação como punição arbitrária. Isso muda completamente a perspectiva. Claro, as fontes também fazem o contraponto, como a Roman lembra, que Jesus no Novo Testamento propõe ir além dessa lógica, né? Oferecendo a outra face, a do perdão. Sim, mas para aquele contexto, a lex talionis era um avanço civilizatório, sem dúvida. E para amarrar tudo isso, o texto repete o princípio mais importante que já tinha aparecido lá no caso da blasfêmia. Uma mesma lei haverá para o estrangeiro e para o natural da terra. Essa igualdade perante a lei era um conceito incrivelmente avançado para o mundo antigo, onde a justiça quase sempre dependia do seu status social, da sua origem. Ou de quanto dinheiro você tinha. Exato. Então vamos juntar as peças. O capítulo 24 de Levítico nos leva de um ritual silencioso que simboliza a presença ordenada de Deus para a desordem de um conflito humano. E mostra como esse caos deu origem a um conjunto de leis que buscavam criar uma sociedade justa. Uma sociedade ordenada. Não apenas para os de dentro, mas para todos que viviam nela. É a conexão perfeita entre o sagrado e o social. É isso. A grande ideia aqui é que a reverência a Deus e a justiça entre as pessoas não são categorias separadas. Manter a luz acesa no santuário e garantir que a justiça seja proporcional na comunidade são duas faces da mesma moeda. O chamado à santidade. Exatamente. A maneira como você trata o nome de Deus está diretamente ligada à maneira como você trata seu vizinho, seja ele quem for. Essa conexão é o ponto central. Para encerrar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Este capítulo estabelece que uma lei se aplica tanto ao cidadão local quanto ao estrangeiro. Um princípio de igualdade radical para a época. Isso nos leva a pensar sobre o papel da justiça na criação de uma comunidade coesa, né? De que maneira as leis de uma sociedade definem quem pertence a ela e como essa pertença é mantida quando surgem conflitos como o que a gente viu hoje.